Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Na aula de hoje, nós iremos fazer a leitura, de uma redação, fazendo a análise dela e observando as falhas, os acertos dessas redações, tá bom? Vamos tentar fazer de duas, se não der certo nesse vídeo, se ficar muito extenso, a gente faz um segundo vídeo, tá? O tema dessa redação é a pobreza extrema e sua invisibilidade na mídia. Ela traz os 5 pontos, que são necessários para uma redação, mas eu não, ao meu ver, ela não consegue fechar os 1000, tá? Eu acredito que tem algumas falhas que precisam ser consertadas. O tema é um tema muito interessante, pois ele trabalha essa questão da invisibilidade da mídia, e a gente sabe que não só a pobreza, como outras questões sociais, infelizmente a mídia ainda trata com essa cegueira, essa invisibilidade. Então, é interessante a gente discutir isso, que isso serve também para estratégias argumentativas de outras redações, outros temas de vocês. Vamos começar? No Brasil, o insignificante destaque midiático em relação à pobreza extrema vem sendo criticado. Em face disso, a marginalização do segmento social miserável dos veículos de comunicação resulta da associação dos fatores socioculturais no contexto do mundo global, que pode agravar o estado de exclusão desse grupo, evidenciando assim a necessidade de estratégias que deem visibilidade às contradições da sociedade. Nós temos uma introdução muito simples, mas de forma explorando a competência número 2, porque ela já podia estar trazendo aí um contexto. Eu cito assim, as novelas de Manuel Carlos, por exemplo, da TV Globo. Ele sempre gostava de trazer só núcleo rico, da alta sociedade. Ele não gostava de explorar o núcleo pobre, porque ele dizia que o brasileiro já sofria com a pobreza. Isso não deixa de ser uma invisibilidade. Então, seria um ótimo contexto aí. Essa redação ela não apresenta esse contexto, como também fica um pouco desorganizado, que você não sabe ao certo quais pontos eles serão trabalhados no desenvolvimento. Após a leitura do desenvolvimento, eu voltei, dei uma olhada, você consegue encontrar só essa questão mesmo da mídia, marginalização através da mídia, e só. A gente não vê aí de forma clara os pontos que serão trabalhados. Para mim, são essas falhas, a falha da introdução aí. Primeiro, desenvolvimento. Com efeito, os sociólogos Adorno e Horkheimer afirmam que a indústria cultural estimula a necessidade de consumir. Nessa perspectiva, a mídia muitas vezes omite-se de enfatizar a situação miserável de alguns indivíduos, pois eles não possuem hábitos como modelo para criar o desejo de consumo. Desse modo, quando uma celebridade é fotografada usando alguma marca ou patrocinando alguma atividade, a indústria midiática utiliza-se deste fato para promover-se e aumentar os lucros. Nesse contexto de marginalização, denunciar a miséria não é rentável aos veículos midiáticos. Para mim, esse é o parágrafo melhor dessa redação, porque ele traz aí uma estratégia argumentativa, que ele cita 2 sociólogos. Faltou especificar mais quem são esses sociólogos, tá? E eu tenho aquela ordenzinha que eu acho que fica bacana. O tópico frasal, a estratégia argumentativa, a contextualização, a interpretação e, por fim, o fechamento. Só que, assim, do jeito que fez, tá legal, dá pra passar. E eu gostei muito dessa interpretação. Essa questão de que essa marginalização da sociedade, dessa parte da sociedade, é por conta de que ele não é rentável para a mídia. Então, eu achei essa interpretação muito bacana. Vamos para o D2. Em virtude disso, a incorporação dos padrões impostos pela mídia, aliada à falta de criticidade, faz muitos indivíduos tornarem-se indiferentes às condições de vida dos estratos miseráveis e não compreendem a pobreza como um fenômeno social.
Ademais, essa situação de indiferença, segundo os sociólogos, promove a violência simbólica, ou seja, a desvalorização das práticas sociais nos grupos marginalizados, como música, dança, crença, o que é um desrespeito à igualdade social e à tolerância. Esse parágrafo também traz uma interpretação muito bacana. Eu gosto dessa visão, né, da ideia da marginalização por não ser algo rentável, porque a pobreza normalmente é vista como suja, a pobreza normalmente é vista como desescolarizada, e a gente sabe que não é bem assim. Mas uma das culpas disso tudo é essa marginalização. É você achar que o funk é uma música que porque é uma música de favela, é uma música que não merece ser ouvida, ou que o rap é uma música que trata assuntos que não condiz com a realidade, e sim só com aquele extrato social. E isso é marginalizar, né? Então, essa interpretação trazida por ele é uma interpretação muito boa, tá? O que eu não gosto nesse parágrafo é quando ele cita, segundo sociólogos, mas quais sociólogos ele está falando? Ele não traz um sociólogo em si. Para mim, isso aí é perda de estratégia argumentativa, como também é perda em áreas do conhecimento. Se vocês perceberem, a introdução não teve nenhuma área do conhecimento. No D1, nós temos aí a sociologia, D2 ele traz novamente sociologia e nem especifica quais são os sociólogos. Então, para mim, perde muito aí na competência 2 e na competência 3. Por último, conclusão. Destarte, a pobreza extrema precisa ser mais destacada e discutida pela mídia e pela sociedade. Para isso, os veículos de comunicação devem ampliar os seus esforços editoriais que questionem as contradições sociais e permitam a expressão dos grupos marginalizados por meio de artigos opinativos e cartas ao leitor. Além disso, as escolas e as universidades devem estimular a criticidade dos discentes e aprofundar o questionamento acerca das causas da pobreza, por intermédio de debate em sala de aula e fóruns de discussão, como forma de diminuir o alheamento à pobreza e amenizar os preconceitos socioculturais. Novamente, algumas falhas nós podemos observar nessa introdução. Ela começa direitinho ali com conectivo, faz aquela retomada do tema, da tese, beleza. Aí quando começa a proposta de intervenção, a gente vai encontrar alguns questionamentos. Ele vai trazer o agente. Não, são duas propostas de intervenção. Aí tem a primeira proposta, o agente, os veículos de comunicação. Nós temos a ação, devem ampliar seus espaços editoriais. Vem o detalhamento, né? Questione as contradições sociais. Aí vem outra ação e permitam a expressão dos grupos marginalizados. Vem o modo, por meio de artigos opinativos e cartas. Só nós não temos aí o efeito desta ação. Na segunda proposta de intervenção, nós temos o agente como as escolas e as universidades. Nós temos a ação, devem estimular criticidades dos discentes, outra ação, e aprofundar o questionamento acerca das causas da pobreza. Nós temos o modo, por intermédio de debates em salas de aula e fóruns de discussão, e nós temos o efeito, como forma de diminuir o alheamento à pobreza e amenizar os preconceitos. O que nós não temos é o detalhamento. Então, assim, faltou um ponto em cada proposta, então não fecha os 200, nós temos 160 aí. Ele, ao menos, tinha que trazer os 5 pontos em uma das propostas. Tem algumas coisas que eu gosto desta proposta, da segunda proposta, da primeira, é porque deixa muito claro o modo, por meio de, por intermédio de, e isso é muito bom, porque fica claro não só para o corretor, como também para você, aluno, que está fazendo sua redação. Assim você consegue visualizar melhor. O que é que faltou aí? A fim de, com o objetivo de, que seria o efeito. E na segunda proposta, faltou o detalhamento. E eu sempre digo a vocês, detalhem o agente. É uma das formas mais fáceis de fazer o detalhamento. Por exemplo, as escolas e as universidades. E aí você detalha, espaço de formação crítica do indivíduo. Perfeito. Então, assim, faltou só esses detalhes. Por isso, na minha concepção, essa redação ela não é nota 1000. Ela chega ali
aos 880, mas assim, 1000 ela não atinge por essas questões, tanto na competência 2, na competência 3, como também na competência 5. Quanto à competência 1, tá perfeita, não tem erros, né? Tá tranquila. Na competência 4, também, porque traz bastantes conectivos entre parágrafos e dentro dos parágrafos. Então, assim, enquanto a competência 1 e a competência 4, essa redação tá tranquila. Gente, eu vou ficar por aqui, mas a gente volta no próximo vídeo para ler a próxima redação.